Seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Admiração bem. por vários motivos. Primeiro que a gente sempre acha que a dor da gente é a maior dor de todos, né? Com certeza. Porque a gente sempre está acha. sentindo, né? É. Mas muita gente, você também faz a mesma coisa e começou no momento de tristeza profunda. Ao invés de você se entregar àquilo, você fala, não, eu vou buscar passar o que eu estou aprendendo para outras pessoas. E é dessa forma que a gente evolui espiritualmente e pessoalmente, né? É, mas de qualquer forma a vida sempre oferece 1000 caminhos de evolução. Oferece, mas a gente tem não que é? querer enxergar os caminhos, né? Exatamente, a gente tem que enxergar. Agora, E o caminho a gente faz caminhando, né? tentando, né? É. E vou contar um pouco da história da Célia para você em casa, resumidamente entender. A Célia, ela vem de uma família que sua mãe teve 18 filhos, né? 17, 18. Morreram, faleceram 8. Mas sua mãe era uma mulher de muita fibra, né? Era. De muita fé, de muita garra. Muita. Chega a Célia, tem 2 filhos. Primeiro, com 3 anos, de uma queda, acaba depois falecendo, com apenas 3 anos. Já é uma dor gigante, porque não é a lei natural uma mãe enterrar um filho, né? Inverteu, né? A ordem das coisas. Depois, teve uma outra filha, que aos 27 anos também veio a falecer. Vítima de uma doença. Dengue hemorrágica, 3 dias. É. Aí você fala, gente, o meu chão. E agora? O que eu faço na minha vida? Ao invés de você ceder à depressão, à tristeza, você fez o trabalho inverso disso, né? Fiz, porque era uma questão de você ter que sobreviver àquilo, porque a vida continuava, tanto dos filhos que foram, como do meu filho que ficou comigo, e minha. E o que a vida esperava de mim e o que eu esperava da vida, a vida continuava. Então a gente tinha que arrumar recursos para seguir em frente. Mas você já era espiritualizado ou não nessa época? Eu nasci numa família espírita e confesso que recebi ali desde o berço todas as noções da doutrina espírita, e elas é que me deram força e coragem e condições de entender aquele sofrimento e de superar aquele sofrimento. Você conheceu o Chico Xavier? Conheci, tive essa bênção sim, meu pai trabalhou com ele muitos anos na Fazenda Modelo, depois no Luiz Gonzaga, que é o centro que Chico fundou em Pedro Leopoldo, vai estar fazendo 90 anos agora em julho. E então eu tive sim a bênção de conviver com o Chico. Mas não só conviver com o Chico, mas você pôde ver um Chico que era o Chico trabalhando, que era amor e dedicação pura, né? Sempre, sempre. Quando você fala em Chico Xavier, a gente lembra das grandes obras do Chico. Sim. De fato, fantásticas. Mas eu acho que são poucas as pessoas que tiveram o privilégio que você teve de conhecer um Chico que abria mão de verdade de tudo que era material e não era da boca para fora. Não era. Era na prática, não era, né? Eles colocavam em último plano de tudo, né? É, exatamente, sempre. Ele colocou sempre o outro na frente, sempre a necessidade de amar na frente. E eu não conheci ninguém de carne e osso na minha frente com maior capacidade de nos amar como ele. Era impressionante a capacidade que ele tinha de nos amar a todos. E sem julgamento, né? O que é mais difícil, né? Sem julgamento. Era muito incrível mesmo. Agora, você ao mesmo tempo compartilhando a sua história de vida com outras pessoas, isso a gente vê que muitas vezes as pessoas se fecham e quando a gente compartilha as nossas dificuldades, as outras pessoas veem que a gente de fato é tudo igual. Eu não perdi os meus filhos, mas eu tive outras perdas, então a gente se fortalece justamente nessa troca. E você, com as palestras e a forma toda que você se aproxima das pessoas com essa naturalidade no teu falar, eu acho que isso traz uma força muito maior até do que você imagina. Sabe, Kátia, isso não foi uma coisa pensada e escolhida, planejada, não. né? Eu fui levada a isso. Há 30 anos as pessoas nos procuram como... eu perdi um filho na minha cidade que era pequena e a minha tragédia virou uma tragédia da cidade inteira e as pessoas comentavam na época que uma mãe espírita perde filho com mais resignação, com mais força. Eu não me sentia assim. Você sentiu Para mim, meu jeito? mundo tinha desmoronado na minha cabeça e eu estava sofrendo muito. Mas as pessoas achavam que era diferente e começaram a me procurar. Então, tem 30 anos que as pessoas nos procuram lá no Luiz Gonzaga para perguntar por que Deus fez isso comigo. Mas você sabe que a gente falava esses dias até da postura do Marcelo Rezende em relação à doença que ele está passando. Ele falou, ao invés de eu perguntar por quê, eu pergunto pra quê? O que eu preciso aprender? Não com a doença, mas com tudo que vem com a vida da gente. Com tudo que vem.
quando a gente pergunta por que Deus fez isso comigo, a gente poderia perguntar por que não comigo? Isso acontece com todo mundo. Porque eu seria melhor que os outros, né? Mas, na verdade, a única coisa que Deus faz é nos proteger de nós mesmos o tempo todo. A religião espírita nos ensina alguns fundamentos de Deus e a gente consegue entender um pouquinho desse mecanismo da vida. Só entendendo a vida é possível entender a morte. Porque a gente pensa que morte é castigo. E não é. É o fim, né? E não é. Então é uma visão diferente de vida e morte. Quer dizer, é mais um estágio que foi concluído. Com certeza, sempre. E cada um dentro do seu tempo e da sua programação. Da sua programação pessoal, né? Exatamente. Quer dizer, eu posso viver 100 anos, você pode viver 90 anos. E isso não quer dizer nem que eu sou melhor nem pior que você. E é interessante que a morte é essa coisa certa aí, que nos aguarda a todos, mas sempre que ela acontece, ela nos encontra totalmente despreparados. É verdade. A única certeza que você tem, né? A gente tem outras também, não, sim, mas né? eu digo assim, certeza assim, uma você certeza sabe que você vai mesmo. morrer, né? A morte tem esse jargão, é a única certeza da vida. E quando ela acontece, ela nos pega totalmente despreparados, totalmente deseducados para essa grande verdade da vida. Então, nós somos espiritualistas, você todo mundo é espiritualista. Isso depende de religião? Não depende, nós todos acreditamos na imortalidade da alma, nós todos que não somos ateus, que não somos materialistas, acreditamos. E, no entanto, quando a morte chega, a gente esquece tudo que a gente acredita e só sofre. E só se entrega ao desespero. Mas porque a gente não põe nas nossas concepções arraigadas mesmo, sou imortal. A gente não se considera. Se eu sou imortal, eu não sou esse corpo, porque esse corpo é mortal. Mas é como a gente conhece este corpo na lembrança, então eu me seguro a ele ao máximo, porque o outro é o desconhecido. Exatamente. Eu acredito, mas eu não pego, eu não sinto, eu não vejo. Você como lembra? Eu, né? Não sei, acho que você não lembra. O quê? Perguntaram para o Raul Seixas, você tem medo de morrer? Ele disse, não, tenho vergonha. Mas eu li um livro, não sei se você chegou a ler, que na verdade foi psicografado e que Raul Seixas falou, e falou justamente disso. Que quando ele passou para o lado de lá, ele viu que o medo que ele tinha dessa sensação era um medo tolo. E que aí ele pôde ver o quanto que ele perdeu grandes oportunidades para o crescimento pessoal dele. Eu não falo para os outros. Para o crescimento pessoal dele. Que ele podia ter se tornado uma pessoa mais evoluída. Sim. E que ele viu o quanto que às vezes as atitudes que ele escolheu para ele eram usadas por outras pessoas como um exemplo. Só que foi mais um exemplo negativo em algumas coisas. Foi. Então isso é muito louco, que você começa a ver o quanto que às vezes a gente se apega em tanto que não significa nada. Que não significa nada. Não é? Porque a gente perde realmente o que é a essência, né? O que é a essência da vida, né? O que é que a gente veio fazer aqui? Como é que a gente tem que sair daqui? Quem somos nós? E afinal, o que realmente é a vida? Porque a vida não é esse fenômeno que acontece, que começa no berço e termina no túmulo. A vida começou muito antes disso e segue muito mais além. É verdade. Então a gente pensa que esta existência é a vida. E não é. É uma parte dela. É só uma existência. É uma parte do que é a vida de fato. A vida é uma só. Só que ela é ampla, com várias existências. Mas ela é a vida, indestrutível. Quero te pedir uma coisa, vou te dar um minutinho para pensar e eu volto para você ajudar tanta gente. A gente está vivendo um momento que eu acho que mais do que nunca, porque quando a gente fala em crise, as pessoas sentem aquele peso, né? Meu Deus, está tudo tão difícil. E as pessoas muitas vezes se sentem muito pequenas perto de um problema. E não precisa ser a morte de um ente querido, às vezes qualquer situação que a gente não sabe lidar. Como nessa hora, dentro da sua experiência pessoal e experiência também com o trabalho que você faz há 30 anos, como começar a vigiar seus pensamentos e usar a fé ao seu favor. Eu volto aí e você me diz. Porque, olha, eu vou te falar uma coisa. Tudo é simples, mas o que às vezes... quando a gente vê a pessoa passando por um problema, a gente fala, é pequeno, né? Mas quando é pra gente, é tão maior, que você fala, gente, por que a diferença desse peso? Nessa hora, porque, obviamente, quando a gente fala com uma pessoa espiritualizada como você, há dificuldades do mesmo jeito, mas como enfrentar esses momentos? Como ajudar essas pessoas? Olha, depende de como você como você já é. Quando o meu filho se foi, o Chico me disse assim,
o seu pai, você é uma privilegiada, porque para você o evangelho chegou antes da dor. Você não foi pela dor, você foi pelo amor, né? Ele dizia, você não sabe o que passam as pessoas que só procuram o entendimento depois do problema. Então, como enfrentar a vida sem ter usado Jesus como modelo e guia dos sofrimentos, do crescimento, o modelo de amor? De exemplo. Como? Puro, de né? exemplo. Como? Então, nós vamos levando a nossa vida de uma forma muito material, cuidando ali das coisas do dia a dia. E a gente vai bem e consegue fazer um belo relacionamento afetivo e consegue se realizar profissionalmente e consegue e vai. E aí você vai se sentindo poderoso. E vai se sentindo que não precisa de nada nem de ninguém. Aí, mas você precisa entender que você é filho de Deus. Você precisa entender por que você está aqui. E quando os problemas chegam, você vê que sozinho você não dá conta de continuar. Não é melhor enxergar isso antes? Não é melhor enxergar nessa hora antes? Você está forte? Está, aí não sim. É? Sim. Então, quando o problema chega, a pessoa fala, puxa, e agora? E você pergunta para que as pessoas entendam as próprias dificuldades. Como fazer diante da dificuldade? Não tem outro caminho, segurar na mão de Deus. Não tem outro. E perceber que todo mundo precisa de todo mundo a todo tempo, né? E aí você vai começar a desenvolver virtudes que já estavam latentes dentro de você, só esperando um empurrãozinho de uma necessidade para aflorar. Estavam adormecidas, né? Descansando. Exato. Então fala assim, nossa, eu não suportaria a perda de um filho, eu não suportaria perder isso ou perder aquilo. E quando o problema surge, a pessoa descobre que ela suporta sim. Que ela é muito mais forte do que ela imagina, tinha, né? lá dentro recursos, porque se Jesus prometeu que nos nossos ombros jamais cargas mais pesadas que podemos suportar, a força já está conosco. A gente só não sabe. Só não sabe porque não precisou dela ainda. Então, mas esse que é o negócio. Por que não a gente começar a buscar essa nossa força interior todos os dias? É preferível, Não é verdade? Muito preferível. E isso começa, gente, só depende da gente. Quando cada um decidir. Porque aí a gente vê uma outra coisa. Muitas vezes famílias que alguns são mais espiritualizados e outros não, e tenta catar os outros que não são e trazer na marra. Você tem que ter o livre-arbítrio, o respeito disso, né? E cada um só vai caminhar à medida que quiser. Não tem como você forçar essa caminhada. Cada um vai despertar no seu momento. E nós temos que ter paciência de esperar as pessoas que nós amamos despertar e querer caminhar conosco. Nós não podemos puxar, arrastar, nem empurrar ninguém. Se Jesus permite que a gente faça ali da nossa vida o que a gente quiser... É o livre-arbítrio. Por que a gente não permite para que a gente ama? Então, agora o que acontece é que nós vamos então admitir que cada um tem o seu caminhar e vamos aceitar essa pessoa parada. Sim. Estando ao lado dela, ela Guimarães Rosa dizia que o animal satisfeito dorme. Então, um dia... Ele está lá dormindo porque ele está satisfeito. Mas um dia acontece uma coisa qualquer. Ou ele descobre que ele está ficando sozinho lá atrás. Aí ele acorda insatisfeito com ele mesmo. Porque ai de nós o dia que a gente estiver satisfeito com a gente mesmo. Porque a gente vai dormir. Você acha que está satisfeito, mas você está acomodado. Está quentinho, está gostoso, você acomoda. Né? Então... Agora a questão, o desafio nosso é amar mesmo aqueles que não estejam acordados. É o amor incondicional. Incondicional. Porque amar aquele que faz tudo do jeito que a gente quer é fácil, né? Você não precisa de condição, vou amar como é, né? Como ele é e respeitando a vontade dele. Igual o Brasil hoje. Eu vou amar o Brasil hoje como ele está, né? Acreditando que ele vai sair dessa. E fazendo a minha parte para que a gente Mas saia, eu vou continuar amando minha pátria. Jeito, verdade. Deixa eu mostrar um dos livros, né? Único. Único. Mas é porque tem uma série de outros. Duvido. Por que você duvida? Porque eu contei a minha vida e eu só tenho essa agora para contar. Não, você tem a sua vida, a sua. Mas as suas histórias de vida, essas não têm fim. Eu acho que isso é enriquecedor também. Porque durante as palestras, você ministra palestras para as pessoas de níveis culturais. Trazem histórias incríveis.
E daí saem outros tantos livros. Pode apostar. Tá bom. Daqui uns anos a gente Vou se encontra. considerar a hipótese. Vencendo a dor da morte com a Célia Diniz, a história real de uma mãe e a superação da perda dos seus filhos, mas mais do que isso, eu acho que é uma história de superação, mas de aprendizado. Foi. O tempo Não todo. é? O tempo todo. E continua sendo, né? E continua sendo. Cada dia um aprendizado. Olha, o livro está aqui, uma ótima leitura, independente qual seja a sua religião. A gente está falando de espiritualidade. E aí isso a gente usa, tendo todas as religiões desse mundo. Eu acho que o melhor será quando a gente respeitar também a opinião dos outros em relação à religião. Aproveitar o que cada religião pode trazer de bom para você com individualidade, para você se tornar uma pessoa melhor. Afinal, foi o apóstolo Paulo que disse, examinai tudo, retende o que for bom para você. Tem coisa mais inteligente? Não tem. Mas menos praticada, infelizmente, nos dias de hoje, né? Olha, vou passar então a dica do livro. E quem quiser acessar as redes sociais, tem redes sociais que a gente pode saber das palestras e tudo, né, Célia? Sempre, muitas. É só colocar Célia Diniz e a gente encontra Facebook e tudo mais, né? Encontra. Parabéns pela sua dedicação, Obrigada, pela sua querida. força e seu exemplo, viu? Obrigada e a gente se encontra nos outros Muito livros. obrigada. Você vai ver. Beijo. E olha, você vê, né?